Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Um coração voltado para a vingança esquece-se de viver. Mensagem para o dia 5 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mensagem para o dia 5 de fevereiro. Não desejar o mal. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu antes que ele mude o proceder e viva? Ezequiel 18, 23. Desejar o mal, desejar ao outro o mal, é o mesmo que cavar um poço diante de ti. Muitas vezes temos consciência do buracão cavado, mas em momento de descuido, resvalar e cair nele é consequência. Meu filho Jesus já disse: tudo o que queremos que os outros nos façam, façamos nós a eles. Parece difícil essa sentença, mas não é. A grande dificuldade é que muitos de vós, meus filhos, cultivam uma vaidade muito grande, a ponto de despertar-vos o desejo de vingança. E desejar vingança é colocar a vaidade acima de tudo. Desejar o mal ao outro, mesmo que ele tenha ferido teu coração, é agir da mesmíssima forma que o ofensor. Qual é a razão de professar a fé em Cristo e não ser capaz de aprender com ele a máxima do perdão? Perdoar não é esquecer, mas sim não desejar o mal, por mais dolorido que seja. E tu, meu filho, perceberás com o tempo que o teu perdão se transformou em graça em tua vida. Palavra-chave: perdão. Hoje falando sobre esse perdão, esse não desejar o mal. Nossa, quantas coisas me vêm à mente para exemplificar e propor uma reflexão a respeito. Mas falando de um caso bem recente, e hoje eu estava vendo a fala do padre Gabriel Vilaverde a respeito daquela queda e acidente e morte de peregrinos que foram na terra de Padre Cícero. Foi uma fatalidade que aconteceu, irmãos nossos faleceram, e que Deus os tenha num bom lugar, que Deus tenha misericórdia das almas desses romeiros, que Deus dê a cura àqueles que ficaram machucados física e emocionalmente, porque passar por um acidente é traumatizante, né? E tem algumas pessoas que são mais sensíveis, outras são um pouco mais fortes, né? Não sabemos a realidade daquelas pessoas. Mas o ponto é que, infelizmente, irmãos protestantes destilaram venenos. Disse que há alguns comentários, porque isso sai em redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas pensam que é território de ninguém e se sentem à vontade para destilar ódio, mesmo se dizendo cristão, o que é uma incoerência. Gente, sentir raiva, sentir às vezes um ódio,
uma revolta, ser magoado, discordância, tudo isso é normal. O que não é cristão e o que o cristão não deveria achar como normal é dar vazão a esses sentimentos. Porque assim, se eu falo alguma coisa para você, né, nós estamos ali no mesmo ambiente, cara a cara, conversando, e eu te faço alguma coisa e num ímpeto você responde, fala e tal, é um ímpeto. E é aquela atitude que a gente não para pensar. Agora, leu uma manchete, leu a notícia e vai lá escrever, pronto, não é a mesma coisa. Por quê? Você viu, você pensou, mas você praticou. Então, o que que escreveram ali? Ah, agora vão visitar o tal do Padre Cícero pessoalmente. Ah, se não tivessem ido atrás de idolatria, não tinha acontecido isso. E um monte de coisas sendo ditas, faltando com respeito, faltando com a caridade com esses irmãos. Gente, se nós não concordamos com algo que a pessoa faz, mas o sentimento de um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, deve querer o quê? Que as almas sejam conquistadas para Deus. A mesma coisa no nosso dia a dia. Se tem alguém que nos prejudica, que nos passou para trás no negócio, alguém que tenta tirar vantagem de alguma forma, que contou mentiras a nosso respeito, claro, tudo isso vai nos doer, é verdade. Mas nós, enquanto cristãos, devemos trabalhar o nosso coração para que percebamos que essa pessoa não apenas me feriu, claro, ela me feriu, isso é verdade, mas essa pessoa não tem Deus no coração, essa pessoa está distante de Jesus, essa pessoa está colocando em risco a sua própria salvação. Então, mais do que querer que essa pessoa quebre a cara na vida, nós precisamos exercitar o nosso coração através do entendimento de que, do jeito que essa pessoa tá, ela magoa a mim ou ela magoa você e magoa o coração de Deus, porque Deus quer que nós vivamos em harmonia. Então, qual que deve ser o teor da minha oração nesse sentido? Rezar pela conversão dessa pessoa, porque muito maior que a minha vaidade, que o meu orgulho, que a minha prepotência de achar que onde já se viu aquela pessoa fazer isso comigo. Mais do que isso, essa pessoa precisa voltar para Deus. Para Deus. Daqui 20, 30 anos, você vai ter esquecido isso. Se vocês se afastam, vai cada um morar numa cidade, você vai esquecer isso, vai cair no seu esquecimento. E se não cair no esquecimento, infelizmente o problema está em você, na sua forma de pensar, na sua mania de alimentar um monstro que não precisa ser alimentado. Nós não alimentamos o monstro da raiva, do ódio, da mágoa, do vitimismo, não. Nós despertamos em nós as virtudes para irmos para o céu. Por quê? Se eu tenho raiva de uma outra pessoa e desejo o mal para ela, como nos propunha a, a, a mensagem de hoje, é como se a gente estivesse abrindo um buraco na nossa frente, na esperança que o outro caia. Mas veja, se eu estou cavando esse buraco, eu estou perto desse buraco. Quem pode mais cedo ou mais tarde cair ou ficar preso lá no fundo desse buraco sou eu. E esse buraco é
a perdição eterna, a danação. Aliás, não chama ninguém de danado, porque danação é o mesmo que inferno. Então, não chama ninguém de danado. Então, nós temos que nos policiar. A vida é luta. A vida é uma bênção, mas que requer responsabilidade. Jesus já fez a parte dele. Ele desceu do céu. Ele se fez homem. Ele passou nessa terra, ele sabe o que é fome, o que é sede, porque ele tinha um corpo humano. Ele morreu numa cruz para garantir a nós o direito de salvação. Porque nós, por mais bonzinhos que nós sejamos, só nós, por nós mesmos, pelos nossos méritos, nós não merecemos o céu. Mas Jesus veio e pagou a dívida da humanidade. A minha dívida, a sua dívida e a dívida daquela pessoa que te magoou. Na minha vida também passaram pessoas que infelizmente me machucaram muito. Questão de dinheiro, sabe assim, quando empresta a folha de cheque e não paga, aí a folha de cheque caiu, eu tive que pagar? Já aconteceu isso comigo. Problemas na minha infância, pessoas que me desrespeitaram, não quero entrar em detalhes, mas desrespeitaram, me deixaram marcas que me acompanharam por um longo tempo na vida. E assim, é fácil perdoar esse tipo de pessoa que nos é tão próximo, que deveria nos amar, nos cuidar, nos respeitar, mas ao contrário disso nos ofende? É fácil? Não. E não fui eu, Adélia, quem perdoou. Eu rezei muito, eu implorei muito para que Deus me desse a graça de ter força para perdoar. Essa força não foi minha. Por amor a Deus, eu escolhi perdoar. Então eu lembro e já não me dói. Algumas vezes, não vou dizer que é sempre, não é todo dia, mas eu rezo por essas pessoas. Uma pessoa que me desrespeitou muito na minha infância já faleceu. Uma pessoa de laço sanguíneo, uma pessoa de proximidade, já morreu. Mas eu espero que, sei lá, nos últimos minutos da vida dele, ele possa ter tomado consciência do quão vil e desprezível foi aquele ato e ele possa ter se arrependido. Ou você acha que Nossa Senhora não iria lutar pela alma dele ou da alma de todos nós? Ela é mãe. Se você tem 2 filhos, entenda, você quer o bem dos 2. Se os 2 erraram, você não quer apenas punir a um que errou, mas você quer orientar o outro também a ficar mais esperto e não cair nessas armadilhas, preparando ele para uma vivência em sociedade. Porque se um filho que você criou, que você ensinou como que deve se portar, foi capaz de ferir, de machucar o irmão, sangue do seu sangue, imagina lá fora no mundão, né? Então a gente tem que ensinar, tem que corrigir aquele que errou e tem que ensinar aquele que foi ludibriado, foi desrespeitado, a ficar um pouco mais esperto para a vida também, né? A simplicidade das pombas, mas também a esperteza das serpentes. Se a pessoa me machucou, me desrespeitou de alguma forma, ela foi feia e chata, né? Mas quando eu abraço essa tristeza pensando só em mim e esqueço de desejar o céu para aquela pessoa, esqueço de desejar a conversão daquela pessoa, deixo Deus de lado nessa equação e penso só em mim, no que causou em mim, eu também vou ser feio e chato desejando mal para o outro. E aí um belo dia vai estar os 2 sujos na frente de Jesus
e vamos ter que prestar contas. Então isso é muito sério. Tem gente que se ilude com aquela ideia de que, aqui se faz, aqui se paga. Cristão, vamos acordar? Porque se você professa que crê na vida eterna, então não tem esse negócio de aqui se faz, aqui se paga, tá? Seria bom se a gente pagasse aqui, porque se a gente para pensar que com muito custo a gente entra no purgatório para sofrer um tempo, para pagar as nossas penas, para depois irmos para o céu, porque o céu não é lugar para qualquer um, convenhamos, o céu não é lugar para qualquer um, tem que estar limpo, alvo, branco como a neve, para estar diante de Deus. Se a gente se esforçar, a gente pega ali as 5 vagas que ainda sobraram lá no purgatório, tendo a certeza de ir para o céu. Mas e se nem isso a gente não consegue? Se a gente fica se abraçando as picuinhas da vida, as coisas pequenas, porque é muito fácil eu olhar para o irmão e ver a pequenez dele. Mas, gente, eu só vejo a pequenez dele porque eu também sou pequena. Não faço o mesmo ato que ele faz, mas eu faço outros tão pequenos quanto. Quando você está andando num lugar aberto, você consegue enxergar todas as formigas que estão ali naquele ambiente? Não, porque você é bem maior que uma formiga. Agora, as formigas, elas sempre se enxergam, porque elas são do mesmo tamanho. Quando nós conseguimos ver a fraqueza, a pequenez, a, a fragilidade do outro, que se deixou levar por uma tentação e caiu num pecado, aonde esse pecado foi ele me trair, foi ele não pagar o que me deve, foi ele se aproveitar de uma situação, tirar proveito de mim de alguma forma. Eu só vejo isso porque eu sou da mesma estatura. Eu sou humana tanto quanto, percebe? Então, eu e Deus, Ele dá até o último instante de vida das pessoas para que elas mudem de vida, para que elas se arrependam. Há santos e místicos que relatam pessoas que no último instante de vida tiveram a graça da conversão. E foi real, e foi sincero, e Deus deu uma nova chance. É difícil da gente acreditar? Claro que não, Deus é rico em misericórdia. E Deus está esperando que eu e você também nos santifiquemos. Então, a gente aqui sujinho, ou pelo menos mal lavado, ele não pode ficar rindo do sujo, entendeu? Que a gente está em pé de igualdade. Não vamos achar que nós somos mais do que os outros, que eu sei mais, que eu faço melhor. Não. E ainda que eu fizesse algo um pouquinho melhor, eu piso, eu quebro, eu espatifo tudo por julgar e desejar mal para o outro. Porque se eu conseguisse ver no outro a face de Deus, eu não ia desejar mal para ele. E ele é filho de Deus. Ele também está caminhando do jeito que ele consegue, querendo ir para o céu. Talvez não conscientemente, porque Deus deixou no nosso coração esse vazio que nos faz procurar a Ele. Tem pessoas que vão procurar em outras coisas, querendo preencher esse vazio. Ele não sabe que é o céu que ele está procurando. Então, talvez ele esteja mais perdido que segue em tiroteio, né? Mas eu não posso ficar me achando melhor do que ele, porque hoje eu estou na graça. Mas e amanhã? Quando Deus retira o G da graça, aí é hora de eu mostrar a minha raça. Então, o amanhã a Deus pertence. Eu não sei. Eu quero estar a caminho do céu. Esse é o meu pensamento hoje. Mas quem me garante que amanhã eu não vou cair em tentação? Quem te garante que você não vai cair amanhã?
Estamos aqui ainda, estamos ainda no percurso. Só se termina a corrida depois que atravessar a linha de chegada. Pensemos nisso. Palavra-chave de hoje: perdão. Eu preciso que Deus me perdoe todos os dias, várias vezes no dia. Eu só posso pedir aquilo que eu dou também. Nem sempre eu vou conseguir, mas o Espírito Santo está aí para me ajudar. Basta eu pedir. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama e ama aquele irmãozinho que te machucou também. Então perdoa ele, faz as pazes, tá? Fica desejando mal. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama. Deus nos abençoe.